Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e estarei com vocês para a nossa aula de hoje, tá? Antes de mais nada, gostaria de me apresentar, para vocês. Eu sou professor lá da Escola Ciríaco Ramos, né? E durante um período estarei aí com vocês nesse momento de videoaula no canal Educação Conectada. Também gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Danley, que está fazendo com que a nossa aula ela seja acessível também para os nossos colegas, os nossos amigos surdos. Né? Então, um abraço também para você, Danley, e para os nossos amigos. Então, hoje nós vamos ter a disciplina de matemática com o conteúdo de multiplicação, uma das 4 operações fundamentais que nós temos na matemática. Espero que vocês gostem da aula de hoje e saiam daqui bem preparados para fazer a nossa atividade, que hoje vai estar cheia de continha e probleminhas para vocês resolverem. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre multiplicação? Antes de mais nada, gostaria de ler para vocês, como leitura de leite, um pequeno poema que foi construído pela minha turma, né? A turma do quinto ano lá da Escola Ciríaco Ramos, né? Já que esses meses nós vamos estar trabalhando aí com o tema do cordel, né? Então nada mais legal do que a gente falar de algo que é bem próximo ali da realidade do cordel, que são os poemas, tá certo, pessoal? Então, o poema ele tem o título de O Lugar Onde Vivo. E diz o seguinte: o lugar onde vivo é cheio de coisa bonita, serras e montanhas por todo lado, animado e cheio de vida. Nele nasci e me criei, aprendi o meu papel no mundo. Tenho amor pelo que vivi aqui, um sentimento muito profundo. O trabalho de muita gente vem da terra e da agricultura, dos recursos da natureza, que são uma belezura. A formação de professores também é forte no lugar, característica de um povo que gosta muito de estudar. Espero que vocês tenham curtido a nossa leitura de leite. Sem mais delongas, vamos para o tema da aula de hoje, que é a multiplicação. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, você já estudou multiplicação? Você lembra alguma coisa que seja relacionado à multiplicação? Antes de mais nada, queria dar para vocês uma pequena definiçãozinha que, na verdade, faz da multiplicação um caso particular de uma operação que nós estamos muito mais acostumados, que é a adição. Vê só o que eu trouxe aqui para vocês. Ó. A multiplicação é um caso particular da adição. Que caso particular é esse? Quando somamos sucessivamente parcelas iguais. Como assim, professor? Explica melhor essa situação de ser um caso particular quando somamos sucessivamente parcelas iguais. Vê só esse probleminha que eu trouxe e a gente vai ver como fica claro isso que eu acabei de falar. João tem 8 caixas de bis e cada caixa contém 20 unidades. Quantos bis ele tem no total? Vê só, né? Ele tem 8 caixas, cada uma com 20 unidades. Trazendo aquilo que a gente sabe da adição, para resolver esse problema de contar todas as unidades, a gente teria que somar, não é? 20 unidades de uma caixa, mais 20 unidades de uma caixa, mais 20 unidades de outra caixa, mais 20 unidades de outra caixa, mais 20 unidades de outra caixa, mais 20 unidades, mais 20 unidades, mais 20 unidades. Vê? A gente ia repetir o número 20 sucessivamente por 8 vezes, tá? Então, nesse caso particular, quando a gente precisa repetir sucessivamente uma mesma parcela, o que é que a gente faz? Podemos utilizar uma multiplicação para resolver esse problema. Então, se a gente fosse fazer por adição, ia ser mais ou menos assim, não é? Ó, a gente ia utilizar o algoritmo da adição, que seria colocar cada parcela, né, uma abaixo da outra, e fazer a soma. Mais ou menos assim. Ó. Acompanhem comigo.
íamos ver aqui esta coluna da direita, que se somássemos todos esses zeros, continuaríamos com o valor zero. Porém, somando essa coluna da esquerda, quanto teríamos? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14 e mais 2, 16. Então, essa coluna da nossa esquerda daria 16. No final, nós teríamos o seguinte valor, 160. Porém, fazer essa repetição não é muito legal. A gente precisa gastar uma grande quantidade de linha do nosso caderno, além de estar repetindo muitas vezes algo que é desnecessário. Vamos ver como poderíamos fazer esse problema sem fazer essa repetição, utilizando a multiplicação? Então, vê só. A gente poderia fazer a multiplicação da seguinte forma. Escrever assim, 8 vezes, atenção para esse xizinho, porque ele é o sinal da multiplicação, chamado de sinal de vezes. Vou até colocar ele aqui para falar com vocês, para vocês não esquecerem. Não esqueçam, o x é o sinal de vezes que nós utilizamos na multiplicação, ok? Então, essa parte aqui nós vamos ler como sendo 8 vezes o número 20. Então, o que a gente pode fazer agora? Nós vamos utilizar o algoritmo da multiplicação, que é armar a continha. Então, nós fazemos o seguinte, nós vamos escrever aqui o número 20. Assim como fazemos na adição, nós vamos utilizar aqui a parte de baixo para escrever o outro número, que vai ser o número 8. Por que eu coloquei o número 8 embaixo e o 20 em cima? Normalmente, para ficar mais simples o meu cálculo, eu sempre opto por colocar em cima o número que tem mais ordens. Aqui o número 20 ele tem a casa das unidades e a casa das dezenas. Ele tem 2 ordens. O número 8, apenas a das unidades. Logo, como ele é menor, eu costumo colocar embaixo. Isso facilita muito a visualização da operação inteira. Por isso, é sempre mais indicado isso. Você coloca o maior número em cima e o menor número embaixo. Vamos fazer, então, a multiplicação? Primeiro, você vai multiplicar o número que está embaixo, que é o 8, por esse primeiro número aqui que nós temos, que é o 0. Então, eu digo assim, 8 vezes 0, ou 8 zero vezes. E veja como é simples. 8 zero vezes, eu teria que repetir o 8 zero vezes, ou seja, nenhuma vez. Logo, 8 vezes 0 só pode ser 0. Então, aqui, na nossa primeira coluninha, o resultado é 0. Agora, nós utilizamos o 8 novamente na operação e vamos multiplicar pelo número 2. Eu digo assim, 8 vezes 2, ou 8 duas vezes. Também funciona. Quanto seria 8 duas vezes? Seria 8 mais 8. 8 mais 8 é 16, né? Então, eu coloco aqui no meu resultado, 16. E vê só que interessante. O resultado todo deu 160, que é exatamente o que tínhamos obtido quando fizemos aquela adição. Porém, nós tínhamos que ter repetido várias vezes o número 20. Aqui não, nós apenas colocamos ele uma vez e multiplicamos pelo número 8. Logo, chegamos ao mesmo resultado com bem menos trabalho. Então, a multiplicação, quando nós temos aí uma repetição muitas vezes de uma determinada parcela da adição, serve para diminuir um pouco o nosso trabalho, deixar mais simples. Vamos utilizar então a multiplicação em mais alguns problemas? Vamos lá. Esse próximo problema diz o seguinte: Pedro é dono de uma quitanda e, por isso, compra grandes quantidades de mercadorias para vender. Certo dia, ele comprou 124 caixas de morango, cada uma
contendo 8 unidades. O preço de cada caixa é R$ 6,00. Então veja, nesse problema nós temos 3 informações importantes. Nós temos que 124 caixas de morango foram compradas. Cada caixa tem 8 unidades, ou seja, tem 8 morangos dentro. E o preço de cada caixa é R$ 6,00. E aí nós temos a primeira pergunta. Quantos morangos foram comprados? Para que eu descubra, tá certo? Quantos morangos foram comprados, eu tenho que ver 124 de uma caixa, mais 124 de outra caixa, mais 124 de outra caixa, mais 124, mais 124, mais 124, mais 124, mais 124. Essa repetição não é legal, a gente perde muito tempo. O ideal é a gente fazer uma multiplicação. 124, que seria a parcela que eu ia repetir várias vezes. E quantas vezes eu iria repetir? 8, né? Não são 8? Logo, o que é que eu vou fazer? 8 vezes 24. 8, que é a unidade, é a quantidade de morangos que tem dentro de cada caixa, e 124, que é a quantidade de caixas. Logo, eu ia fazer a seguinte continha. Perdão aqui porque está o número 120, mas é 124, né? Deixa eu cortar aqui, tá? Lembre-se, é 124. Foi um pequeno erro de digitação. Então, é 124 vezes o número 8, tá? Então, vamos armar aqui a nossa continha. 124. Colocamos o 8 aqui embaixo. E não esqueça do sinal de vezes, que é representado pela letrinha X. O que é que nós fazemos agora? 8 vezes o número 4, ou 8 4 vezes. Como eu sei que você já é mestre no cálculo mental, nós vamos fazer 8 4 vezes. Seria 8 mais 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, eu sei que é 16. Com mais 8, eu sei que já vai dar 24. Com mais 8, eu tenho 32. Logo, 8 vezes o número 4, ou 8 4 vezes, é 32. Então, eu coloco aqui o número 2, e minhas 3 dezenas do número 32 vai subir aqui para a casa das dezenas. Agora, eu vou fazer 8 duas vezes. 8 vezes o número 2... Não seria interessante eu fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 vezes, né? É melhor eu fazer 8 duas vezes, que seria só 8 mais 8. 8 mais 8 eu sei que é 16. Porém, tem um 3 aqui em cima que eu tenho que somar, tá certo? Então, eu faço 8 duas vezes 16. Com 3 que subiu aqui em cima, nós teremos 19. Então, eu coloco 9... e o número 1 que tem que subir aqui para a casa das centenas. E agora eu faço 8 vezes o número 1, ou 8 uma vez, que é mais simples. 8 uma vez dá 8. Com mais 1 que subiu aqui, que eu teria que somar, vou ficar com 9. Então, aqui na última coluninha temos o número 9. E aí descobrimos que, se nós temos 120 caixas, cada uma com 8 unidades, o total de morango serão 992. Então, vamos colocar aqui na nossa resposta 992. Não é mais simples do que ter que repetir o 124 8 vezes? Vamos então agora para a nossa segunda parte deste problema, que é o seguinte. Se vender todas as caixas, qual será o seu faturamento? Isso não é o lucro, tá? Porque ele investiu, ele teve que comprar. Mas vamos fazer aqui só quanto seria esse faturamento vendendo as 124 caixas. Vamos ver. Primeiramente, vamos nos lembrar que cada caixa custa R$ 6,00 e serão 124 vendidas. Logo, nós vamos pegar aqui o 124, mais uma vez aqui está 120, peço perdão. Tá? O 124 que vai multiplicar pelo preço de cada caixa, que é R$ 6,00. Então, nós vamos fazer
e 24. E vamos multiplicar pelo preço de cada uma das caixas, que é R$ 6. Então, nós vamos fazer primeiro 6 vezes o número 4. 6 vezes o número 4. Eu posso fazer o 6 4 vezes ou o 4 6 vezes. Eu vou preferir repetir quantas vezes menos eu puder. Então, eu vou fazer 4 vezes o número 6, tá? Eu vou fazer o 6 4 vezes. Então, seria 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 eu sei que é 12. Mais 6 eu sei que é 18. E mais 6 eu terei 24. Logo, 6 vezes o número 4 é 24. Eu vou colocar aqui o 4 e o 2 eu terei que subir para a casa das dezenas. Agora eu vou fazer 6 vezes o número 2. Ou 6 duas vezes. 6 duas vezes é mais fácil. 6 duas vezes é 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. Porém, tem um 2 que subiu aqui que eu terei que somar. 12 com mais 2 que subiu, 14. E aí eu vou colocar aqui o 4 e vou subir o 1 porque eu não posso colocar o 14 inteiro se eu ainda tenho continhas para fazer. Para encerrar, eu vou fazer 6 vezes o número 1. Ou, como é mais fácil, 6 uma vez. 6 uma vez é 6. Com mais 1 que subiu aqui, vai ficar 7. E aí eu terei, como resultado, o número 744. Então, vendendo as 124 caixas, teria como um faturamento aí R$ 744, ok? Então, vou até colocar aqui como resposta o símbolozinho do reais, o símbolozinho do real, 744 reais. Vou até colocar aqui a parte dos centavos. Então, pessoal, assim eu provei para vocês que utilizar a multiplicação muitas vezes será mais vantajoso do que a adição, para você não ter que repetir tantas vezes uma mesma parcela. Entendido? Vocês verão que na atividade de vocês terão muitas oportunidades de treinar esse processo que eu acabei de explicar, certo? Terão muitas continhas já armadas e também alguns probleminhas que vocês precisarão pensar um pouquinho e depois armar a continha e resolver. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Desejo que você tenha bons estudos e até a nossa próxima aula.